Bom dia, amada igreja. Hoje a palavra vai a todos aqueles que estão pensando em desistir da vida. Vamos começar a leitura então lá em Salmos, capítulo 139, a partir do versículo 13, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha que mensagem linda. Muito antes de você existir, Deus já te conhecia, Deus já sabia. Olha que lindo que fala, os teus olhos viram o meu embrião. Muito antes de você se formar no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus escolheu você. Deus te formou, Deus te colocou neste mundo. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por um erro. É tudo no controle de Deus. É tudo de acordo com a vontade dele. Então você não é um erro. Ah, mas a minha mãe e meu pai não me quiseram, você pode me falar. Não importa, Deus te quis. Você está aqui, você nasceu, você não é um erro, de forma alguma. E desde antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus já sabia quais seriam seus passos, Deus já sabia sobre os seus dias, Deus já sabia sobre as suas dificuldades, Deus já sabia de tudo muito antes de você existir. E um Deus, imagina aí, um Deus todo-poderoso, autossuficiente, um Deus que ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Ele é autossuficiente, ele é todo-poderoso e ainda assim ele nos formou, ele nos criou, ele nos colocou neste mundo. Olha só que graça, olha só que maravilhoso, quanto ele é bom, quanto ele é misericordioso. E apesar de todas as dificuldades que vivemos no nosso dia a dia, Deus é conosco, Deus está conosco. Deus nos prometeu lá em Mateus 28:20 que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está conosco, essa é a promessa de Deus. Então, apesar das dificuldades, ele está conosco e ele escolheu você, sabe? A sua vida não é um erro, você não é um erro. Apesar de terem pessoas que possam ter te falado isso, pensamentos negativos que possam ter vindo em sua mente te falando isso, familiares, mas a palavra de Deus é certa. Ele fala que antes de formar, ele já conhecia o embrião. Ele já sabia de cada um, de cada pessoa que está no mundo. Então, você não está aqui por acaso, você não é um erro, sabe? Deus sabe o que faz. E se você está aqui hoje, você está escutando essa palavra, eu sei que Deus quer o melhor para você. E eu sei que hoje você está vivendo uma fase difícil, mas a palavra de Deus hoje irá ao seu encontro, irá ao seu coração, eu creio nisso. E eu sei que muitas pessoas têm sofrido muito por conta dos familiares, pelo abandono. Muitas pessoas se sentem sozinhas, pensam que não tem ninguém. E muitas pessoas mesmo da família voltam às suas costas e deixam essas pessoas. E se você hoje está nessa posição, nesse lugar de abandono, de que a sua família te deixou, as pessoas que você mais amava te deram as costas em um momento que você mais precisava, eu também tenho uma palavra para você sobre isso. Que é lá em Isaías, o capítulo 49, do versículo 15. Que diz assim: Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Olha que mensagem mais linda. Deus fala que ainda que uma mãe se esqueça daquele bebê que mama do seu próprio filho, ele não esquecerá. Ele nunca esquece. Então, Deus não se esqueceu de você. Deus está com você, ele não se esqueceu. E muitas vezes, o que nos falta é buscarmos a Deus, sabe? Porque muitas vezes nós estamos ali sozinhos, nós fomos deixados por tantas pessoas viraram a costa para nós e nos fizeram tantas coisas ruins,
mas daí ficamos remoendo aquela tristeza, vivendo aquilo tudo de novo e nos esquecemos de buscar por aquele que nunca esquece de nós. Sabe, ele está aí te esperando, fale com ele, fale com Deus. Deus nunca se esqueceu de você e nunca se esquecerá de você. Deus está com você e basta você buscá-lo, você também se chegar aos pés dele, você se derramar, você contar para ele as suas dores, contar tudo que você sofreu, por mais que ele saiba já o que você sofreu, mas ele quer que você fale, que você confie nele, que você tenha um relacionamento com ele de filha, de filho, sabe? De contar tudo ao Pai. Ainda que você sofreu na sua infância, que você não teve uma figura paterna, mas não deixe que isso te impeça de chegar aos pés de Deus, porque Ele não é como seu pai paterno que te deixou. Ele é um pai verdadeiro, Ele é o pai verdadeiro, Ele é o pai que não vai te abandonar, não vai te deixar, que nunca vai te decepcionar, porque Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amor. Então você chega a ele, porque por mais que a sua família tenha se esquecido de você, por mais que as pessoas tenham te deixado só, Deus não te deixa só, Deus está com você, Ele te ama e Ele te quer, e Ele te chama hoje para um relacionamento, Ele te chama para que você use dessa situação que te fez sofrer tanto, te fez chorar tanto, para que você se aproxime mais dEle, para que você se derrame aos pés dEle, para que você viva esse amor que é incomparável, que não há outro igual, que ninguém da sua família, nenhuma daquelas pessoas que te deixaram seriam capazes de te amar da maneira que Ele te ama. Então, se chega a Ele, Ele não esqueceu de você, por mais que tantas pessoas você fala que se esqueceram, mas Ele não esquece. Não tem como, Ele é o Deus Todo-Poderoso que não se esquece dos seus filhos. E olha que palavra mais linda e quão bom, sabe? Quando nós refletirmos na palavra de Deus. E quero deixar também aqui outra passagem, lá em Efésios, do capítulo 6, do versículo 16, que diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, irmãos, o que você tem que fazer também? Você tem que usar o escudo da fé. Por quê? Porque tem o quê? Setas inflamadas do inimigo. O que seriam essas setas? Muitas vezes, essas setas chegam para nós como pensamentos ruins, sabe? Como pensamentos que você não quer mais viver, que a sua vida não vale mais a pena, que ninguém vai sentir sua falta se você se for hoje, que não vale mais a pena continuar nesse sofrimento, que é melhor acabar com esse sofrimento e ir embora. É esse tipo de pensamento que não vale mais a pena, que você não é ninguém, que ninguém gosta de você, que todos te abandonaram, que você só sofre, que você só tem sofrimento na sua vida, que nada melhora, que nada funciona para você. Esse tipo de pensamento são as setas, que diz a palavra, setas inflamadas do inimigo. Esse pensamento é do inimigo, ele que manda esse pensamento na sua cabeça. E muitas vezes você acha que é você que está pensando, mas não é você. É uma seta inflamada do inimigo. E quando vier esse tipo de pensamento na sua cabeça, qualquer tipo de pensamento negativo que fala que a vida não vale a pena, que não vale a pena seguir vivendo dessa forma, que é só sofrimento, esse tipo de seta, esse tipo de pensamento, você tem que repreender e falar: está repreendido em nome de Jesus Cristo, eu não aceito isso na minha mente, a minha mente é de Deus, a minha mente só tem pensamentos bons. Quem controla minha mente é Deus. Entrega sua mente a Deus. Fala assim: Senhor, minha mente eu coloco em tuas mãos. Tira toda seta inflamada do inimigo que está na minha mente. Me liberta disso. Tira da minha mente, Senhor, meu Pai. Não permita que essa seta venha me influenciar as minhas ações, as minhas atitudes, o meu viver. Tira isso de mim, em nome de Jesus. Ore a Deus, peça a Ele, porque esse pensamento não é seu. Por mais que na sua cabeça pareça que é a sua voz pensando, mas é assim mesmo que Ele te engana, é assim mesmo que Ele coloca na sua cabeça, para que você ache que é você pensando e você cometa alguma coisa contra a sua vida, mas não é isso que Deus quer para você. Deus te ama. E vale sim a pena viver, vale sim, apesar de tanto sofrimento, apesar de tantas coisas que você passou,
vale a pena. E sabe como que vale a pena viver? Não é viver sozinho, caminhando sozinho, não. É viver com Deus, é viver com Ele. Sabe por quê? Porque apesar de todo esse sofrimento que você passou e que você passa, quando você vive com Deus, Ele te traz uma paz inexplicável em meio a todo esse caos, em meio a todo esse sofrimento, em meio a todo esse choro. Ele te sustenta, Ele te dá forças para continuar. O Espírito Santo dele está com você e te dá força, te dá felicidade, mesmo quando está tudo desabando, mas quando você está firme na rocha, você permanece em pé, você permanece apesar do choro, apesar do sofrimento, apesar da tristeza, você permanece porque é Ele que te sustenta de pé, é Deus que te sustenta. Então, quão bom é viver com Ele, por isso que você precisa dele, você precisa buscar a Ele. E vale sim a pena viver, porque tudo isso, todo esse sofrimento que você passou, com Deus, o fardo não vai ser mais pesado, vai ser leve. Porque Ele toma todo o jugo sobre si. E Ele que vai te ajudar, Ele vai caminhar com você. Você nunca vai estar sozinha, você vai estar com Deus. Então, essa é a importância de caminharmos com Deus, porque é muito diferente, porque quando você está sem Deus e você tem esse tipo de pensamento, você está sozinho, você não tem aquele escudo da fé com você ali, você está desprotegida. Então, está chegando aquelas setas inflamadas e você está sofrendo e você está tendo dificuldade de continuar vivendo, e essas setas então estão influenciando sua mente. Mas a partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus, você confessar que Jesus é seu único Senhor e Salvador, e você se entregar, e você chegar na presença de Deus e falar tudo para Ele, se derramar e se humilhar e falar o quanto dói, quanto foi difícil, Ele estará para sempre segurando sua mão, para sempre ao seu lado, te dando força, sabe? E você vai ter todo aquele amor, aquela paz, aquela felicidade que você tanto carece, que você tanto busca, mas você não vai encontrar isso nas pessoas, você não vai encontrar isso no mundo, você não vai encontrar isso em vícios, você vai encontrar isso em Jesus, em Deus. E é preciso que você se achegue a Ele, é preciso, porque assim você viverá essa paz. É assim que você vai ter o conforto no seu coração para cada ferida, para cada machucado. É assim que você terá a cura da sua alma, dessas feridas da alma que somente Deus pode curar, somente Ele. Então, eu digo a vocês que vocês busquem a Deus, quão importante é, né? Buscar a Deus, quão importante Ele é na nossa vida, irmãos. Ele é tudo mesmo para nós. E aqui também eu deixo para vocês outra passagem, porque muitas vezes quando sofremos, nós falamos assim, ai, mas você não vai entender meu sofrimento, você não passou pelo que eu passei, você não teve uma experiência tão traumática quanto eu. E eu sei, irmãos, que cada um carrega suas dificuldades, cada um passa por tantas coisas, situações mais difíceis que outros, sim, mas tem alguém que entende a sua dor. Tem alguém que já passou por uma dor que ninguém passou. Tem alguém que sabe. Lá no seu íntimo ele entende. Vamos ver? Vamos ler lá em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 42, que é Jesus falando. Jesus fala: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esse é Jesus. Jesus orando ao Pai. Jesus antes de ser crucificado. Jesus antes de ser morto, orando. E neste momento, irmão, nós vemos o quanto Jesus estava triste. Jesus sabia o que era os sentimentos humanos. Ele viveu aqui nessa terra, então ele entende, ele sabe, irmãos. E olha o que diz aqui. Ele estava angustiado. Deus entende, Deus sabe o que é. Jesus sabe o que é estar angustiado. E olha o que diz aqui.
orou ainda mais intensamente. Então, o que Jesus fez quando ele estava angustiado? Ele ficou lá chorando num canto, ele ficou sozinho, ele se isolou, ele deixou os pensamentos ruins entrar na cabeça dele? Não, ele foi o que? Orar. Ele foi falar com o Pai. Olha só a importância de orarmos. Jesus já deixou o exemplo. Então, quando você estiver com esses pensamentos ruins na sua mente, quando você estiver chorando, sofrendo, com momentos muito difíceis, angustiado, o que você deve fazer? Orar, falar com Deus, falar com Deus. Pai, está difícil, Pai, está doendo, Pai, me ajude, porque sem ti eu não consigo. Ore a Ele, é importante orar. E Jesus orou. E olha o que diz depois. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Irmãos, vocês sabem o quanto a pessoa tem que estar nervosa, angustiada, triste para que o suor dela seja em gotas de sangue? É uma coisa assim muito forte. O que a pessoa tem que estar sentindo é muito forte. E é algo que até, se vocês pesquisarem aí, a medicina explica que é algo muito raro de se acontecer, porque é algo extremo do corpo humano mesmo, sabe? É um estresse ao extremo, é uma angústia assim muito grande. Então, imagine o que Jesus estava passando naquele momento, ele estava angustiado, sabe? O suor dele era como gotas de sangue que caíam ao chão. Imagina isso. Então, não tem como você virar para Jesus e falar assim: "Ai, você não entende a minha dor, você não sabe o que eu estou sentindo". Não tem como, porque ele passou uma dor e tanto sofrimento muito maior do que os nossos. Os nossos sofrimentos, perto do que Jesus passou, se tornam pequenos, mínimos, perto de tudo que ele passou, sabe? E neste momento eu estou lendo aqui com vocês um momento de oração, de antes dele ser crucificado, mas depois, né, que prenderam Jesus, açoitaram Jesus muito, e tudo que ele passou com a coroa de espinhos e naquela cruz, todo sofrimento. E olha que a Bíblia não fala tipo detalhe por detalhe, mas você imagina, né, os açoites, o que acontecia ali, quanto as feridas ficavam expostas, sabe? E há tantos vídeos, se você pesquisar hoje, que falam, né, tudo que Jesus passou ali, quanta dor, tudo que ele sofreu, que ele suportou na sua carne. E não somente isso, né, irmãos? Porque isso é o que aconteceu no mundo, que Jesus veio para morrer no nosso lugar. Então, isso aqui aconteceu uma única vez no mundo, o Salvador, ele morrer no lugar de pecadores, olha só. Então, imagina o peso espiritual, no mundo espiritual que era isso. Então, era algo muito grandioso, assim, muito único, sabe, na história. E o quanto isso deve ter pesado, sabe, em Jesus, o quanto ele sofreu mesmo, sabe? E olha que na Bíblia já fala os sofrimentos, mas não fala tudo que ele sofreu. E nós podemos imaginar, sabe? Tudo que ele passou foi algo realmente, irmãos, assim, muito forte, assim, que ele não merecia, sabe? Nós ainda sofremos, mas nós somos pecadores, falhos. Mas Jesus não, Jesus era, sabe, perfeito. Ele não merecia e ele passou tudo isso por mim e por você. E olha só, ele passou tudo isso na cruz para que hoje vivêssemos. E você vê como que é algo maligno mesmo que está em sua mente, porque na sua mente vem um pensamento que não vale a pena viver. Mas Cristo morreu para que você vivesse. Para que você vivesse e tivesse uma vida com Ele, um relacionamento. Para que você vivesse em paz com Ele. E um dia, irmãos, é lógico que temos que andar em obediência, né? E um dia, nós crendo e confessando a Jesus por meio da nossa fé e pela graça somos salvos. E um dia, graças a essa graça, graças a Jesus ter morrido por nós, um dia nós poderemos viver com Deus eternamente. Olha só que coisa mais linda. E claro que o inimigo não quer que você viva isso, não quer que você tenha um relacionamento com Deus, não quer que você seja salvo, não quer que você se aproxime de Deus, não quer que você liberte, ele quer te ver sofrendo, ele quer te ver chorando, ele quer te ver preso nessa situação, por isso que ele te manda pensamentos ruins. Deus não quer isso, Deus entregou o seu filho para morrer no lugar de muitos, sabe? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse pensamento que está na sua mente de não querer viver, não
está de acordo com a palavra, porque Deus quer que você viva, Deus quer que você viva com Ele, que você tenha um relacionamento com Ele, que você viva feliz, que você deposite nele toda essa dor, todo esse peso que você está carregando, para que Ele te ajude, para que Ele tire esse peso das suas costas, sabe? Então a palavra de Deus é maravilhosa e ela é verdadeira, então não dê atenção a esses pensamentos na sua mente, a esses pensamentos que falam para você desistir, falam que não vale a pena, porque isso não é verdade, vale muito a pena. Jesus morreu por nós para que vivêssemos, porque nós nascemos espiritualmente mortos por causa do pecado, mas graças a Jesus, quando nós cremos nele de todo o nosso coração, não só da boca para fora, mas verdadeiramente quando cremos e daí somos batizados com o Espírito Santo, temos o Espírito Santo habitando em nós, nós vivemos. Nosso espírito vive, o Espírito Santo vive em nós, e daí somos vivos, e tudo muda e tudo se torna mais leve, nós vivemos em paz, nós vivemos felizes, apesar das dificuldades, sabe? Porque Jesus já falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus venceu, Jesus também passou por diversas situações difíceis, irmão, diversas dificuldades. Aqui nós lemos que o suor dele se tornou em gotas de sangue, e tudo que ele passou naquela cruz, e tantas pessoas que iam contra ele e falavam coisas ruins sobre ele, apesar dele ser perfeito. Olha só, as pessoas estavam erradas, e tanto de crítica, tantas coisas que ele sofreu, irmãos, tantas pessoas que abandonaram ele e abandonam no dia de hoje, sabe? Então imagina tudo que Jesus já passou, sabe? Mas ele não desistiu, ele permaneceu firme, ele fez o que tinha que ter feito, ele fez a vontade do Pai, ele permaneceu firme, ele orando, ele falando com Deus, permanecendo firme, e ele venceu. E Jesus já nos alertou que nós teríamos aflições, mas qual é a diferença? Quando vivemos com Deus, essas aflições, por mais que sim, vamos chorar, vamos sentir também, mas se tornam mais leves, porque nós temos Deus ao nosso lado, nós temos o Espírito Santo, então tudo se torna mais leve, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tantos momentos difíceis, nós conseguimos ter paz, esperança, felicidade, porque Deus é a nossa força, Deus sempre é a nossa força, irmãos. Então, que nós possamos sempre meditar nisso, na história de Jesus. Ele sabe o que você está passando. Jesus já passou por muito sofrimento. Ele sabe o que você passa, ele sabe tudo o que você passou, ele sabe da sua dor, ele sabe o quanto você tem chorado. Mas ele não quer isso para você, ele não quer que você viva chorando, ele não quer que você dê ouvidos a essas setas inflamadas do inimigo. Não, ele quer que você tenha um relacionamento. E hoje ele te convida, filho, eu quero te ouvir, fala comigo, tenha um relacionamento comigo, sabe? Jesus te espera, ele te espera de braços abertos, sabe? E muitas pessoas falam assim, mas eu não sei orar. Irmãos, orar é você falar com Deus. É você falar tudo o que está no seu coração, falar o que está te incomodando, falar tudo o que você vem sofrendo, sabe? O seu sofrimento, por que você tanto chorou, o que aconteceu na sua vida. Conta para Deus, conta para Ele, Ele vai te consolar. O Espírito Santo nos consola sempre, irmãos. E não tem como explicar a sensação que é de paz que ele nos dá, sabe? Então, busque Ele, não permita que esses pensamentos fiquem rondando a sua mente, que eles vençam. Não, irmãos, repreenda em nome de Jesus, não aceite isso, porque isso não vem de Deus. Ele quer que você viva, Ele quer que você continue, Ele te ama, Ele te escolheu. Muito antes do mundo existir, Ele já sabia que você estaria aqui, você não é um erro. E mesmo que as pessoas tenham te abandonado, Deus não te abandona, Ele está com você. E Ele espera que você fale com Ele também, irmãos, porque muitas vezes nós ficamos muito acomodados com a situação. Nós muitas vezes ficamos ali no sofrimento e não buscamos a Deus e vamos passando, e aquilo chega uma hora que se torna insustentável, que explodimos porque simplesmente queremos fazer com a força do nosso braço, mas não é assim. Nós precisamos de Deus, nós precisamos da ajuda dEle, nós precisamos dEle ao nosso lado, sempre, sempre. Então, o que eu falo para vocês é hoje, se você está aí na sua casa, no lugar que você estiver, se você tiver um cantinho reservado no seu quarto, onde for, fala com Deus, sabe? Fala o que tá doendo, o que você passou, o que foi injusto, o que você achou injusto, o que te doeu, e fala para Ele te ajudar. Entrega a sua vida a Jesus Cristo, sabe? Confessa, Jesus Cristo, Senhor é meu Salvador, eu quero o Senhor na minha vida, eu entrego a minha vida a Ti. Entrega a sua vida a Deus, busque a Ele. Eu tenho certeza, irmãos, que essa situação que você está vivendo vai passar, que Deus vai te dar força para passar por tudo isso, que você será um vencedor no final,
porque é com Deus que nós conseguimos, é com Ele que nós temos força, e é Ele que nos sustenta, que nos guarda, que nos dá paz, que nos dá felicidade, que nos ama incondicionalmente, apesar das nossas falhas. É Ele que está sempre conosco e que nunca vai nos abandonar. Então busque a Ele todos os dias, sabe? Todos os dias que você estiver ali sozinho, tiver um tempinho, fala com Ele, fala o quanto você precisa dele, o quanto você tem sofrido. Coloque aos pés dele tudo, 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 porque ele quer te ouvir. E eu sei que isso vai mudar, assim, a sua vida. Depois você pode testemunhar também, contar para outras pessoas. E confie em Deus, porque Ele é o único que não vai te decepcionar, que não vai te deixar, que vai te ajudar, irmãos. Então, busque a Ele hoje, que Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ter um relacionamento com você, com o Pai. E Ele te ama. E Ele não quer que você dê ouvido a essas coisas ruins que está passando na sua mente, porque vale sim a pena viver, porque você é sim amada. E continue firme, porque Ele quer que você continue, que você viva, porque não é de Deus esses pensamentos ruins, esses pensamentos de que não vale a pena viver, sabe? Porque vale sim a pena viver, e vale muito a pena viver com Deus conosco, porque Ele é perfeito. O amor dele nos constrange, porque Ele nos ama tanto, 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 tanto. E vive esse amor que com certeza você nunca vai se esquecer. E com certeza sua vida vai mudar muito a partir desse momento. Entregue a sua vida a Ele, que Ele te chama hoje. Amém? Deus abençoe.